Olá, gente, tudo bem? Vamos ter mais uma conversa agora aqui interessante, né, dentro da nossa série A Era do Clima, rumo à COP30. A COP30 que vai ser realizada no mês de novembro, em Belém, no Pará. É a primeira vez que essa importante reunião climática da ONU acontece no âmbito amazônico. E hoje temos o prazer de receber aqui o Sergei Epoff, ele que é vice-presidente da Panasonic do Brasil. A Panasonic, que é uma gigante japonesa, né, já centenária, que está aqui no Brasil desde os anos 60. Sergei, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a vocês, né? É um prazer fazer parte de um tema tão importante. Parabéns pela iniciativa também de trazer esse tema e mais informação para todo mundo, né? Um evento que pela primeira vez acontece no Brasil, num momento que as mudanças climáticas estão muito fortes, né? Então eu acho que é de suma importância a gente também poder explicar o quanto a gente está contribuindo e quanto essa pauta é importante para a nossa empresa também. Tá certo. Então, Sergei, assim, eu queria começar exatamente por esse ponto, né? Porque é claro que nas últimas décadas, né, o tema aí da sustentabilidade, da questão climática está cada vez mais presente, está cada vez mais sendo discutido pela sociedade em geral. Mas no caso de vocês, no dia a dia da Panasonic, até que ponto dá para dizer que a sustentabilidade já é uma prioridade ou vocês ainda estão tentando alcançar essa prioridade com a sustentabilidade? Como que esse tema circula no dia a dia de vocês hoje? Eu digo que esse tema é muito natural para nós, pelo próprio de como a empresa nasceu, pela filosofia da empresa, como você colocou, é uma empresa centenária, é uma empresa que está em mais de 80 países, é uma empresa que tem diversos negócios, né, e é muito focada no tema de ESG, antes de a palavra ESG existir exatamente como ela é. E quando eu pego as pautas do que vão ser discutidos na COP30, né, então que eu estou falando de tecnologias, de energia sustentável, renovável, quando a gente está falando da adaptação das mudanças climáticas, quando a gente está falando da preservação das florestas, biodiversidade, né, do financiamento dos países em desenvolvimento, eu diria que a maioria desses temas nós estamos envolvidos. A Panasonic acaba aqui no Brasil sendo muito conhecida por uma parte de micro-ondas, uma parte de refrigerador, um pouco mais de pilhas nessa parte. Mas a Panasonic tem vários outros negócios que envolvem toda a sustentabilidade. E fora isso... A maioria não vai lembrar, mas tem um radinho, né? O radinho de pilha. Tem do radinho de pilha. A Panasonic começou com um soquete de lâmpada, né, como você falou, mais de 100 anos no Japão, e a principal missão da empresa, porque a empresa existe, é por contribuição à sociedade. Não é uma empresa que nunca vai fabricar um equipamento bélico, não é esse o foco da empresa. A empresa produz serviços e produtos para que seja uma vida mais confortável, uma vida mais sustentável. Então, esse é o foco de toda a empresa e é a filosofia que vem de anos. Então, desses temas que a COP vai estar trabalhando, a gente basicamente toca em todos eles. Então, hoje eu tenho, primeiro, o tema de emissões de CO2, diminuição na emissão de CO2. Então, a gente tem um compromisso que foi lançado há 4 anos atrás, que é o Green Impact, que é um compromisso de reduzir a emissão de CO2 globalmente. Tá? Nós estamos falando de um número de 300 milhões de toneladas de CO2 que a empresa se comprometeu na redução em 3 fases do projeto. Iniciou primeiro com as nossas próprias emissões e muito vindo das matrizes energéticas, né? O Brasil é um país bom de matriz energética, então já tem uma grande parte da matriz renovável com a hidráulica, com toda a parte de hidrelétrica, né? Com a parte de solar também, mas mundialmente ainda se depende muito de termo. Então esse é um dos focos. Nosso processo todo, mais tema de energia, nós estamos falando de 100 milhões de toneladas, tá? Isso a gente se comprometeu até 2030, e até 2050 a gente chegar aí nos 300 milhões de toneladas, que seria 1% mais ou menos de toda a emissão global hoje, que se fala em 30 bilhões de toneladas. Então, esse já é um compromisso nosso, qual nós estamos trabalhando. As fábricas do Brasil hoje já são emissão de carbono zero, nós temos 3 plantas aqui no Brasil, uma em Manaus, onde a gente produz a parte de micro-ondas, a parte de eletrônicas para refrigerador e lavadora e uma parte automotiva também. A fábrica de pilhas e baterias que está em São José dos Campos também emissão zero, e a fábrica de Extrema, que está em Minas Gerais, e refrigerador e lavadora também com emissão de carbono zero. Então, isso a gente já trabalha. Quando eu falo do tema de florestas, biodiversidade, toda essa parte, temos parcerias também com a Prefeitura de Extrema num projeto de conservação
das águas. Ou seja, tem uma preocupação também vamos dizer, da porta da fábrica para fora, exatamente, né? O tal do escopo exatamente. 3. Quando a gente fala de contribuição à sociedade, não são só nos produtos, são sociedades que estão envolvidas também nesse processo todo. Então, ali a gente tem um projeto de plantio de árvores também para fazer a recuperação de bases, né, hidrográficas e trabalhar no replantio de árvores junto com a prefeitura. A gente trabalha muito com parcerias também. A gente entende que quando eu olho para as ODS, a 17ª ODS é parcerias. Nós não vamos fazer tudo sozinho. Dentro dos nossos projetos, lá para diminuição de CO2, 100 milhões são nossos, 100 milhões são dentro do processo, principalmente vindo de energia, e os outros 100 milhões são ajudar outras empresas a diminuir também a emissão deles, com geração de tecnologias, gerações de projetos e serviços. Fora todos esses projetos, ainda tem empresas que fazem parte do grupo. Quando eu falo que a Panasonic tem muitas coisas que as pessoas não conhecem, por exemplo, nós temos uma empresa que faz parte do grupo aqui, que chama Union Hack, que é uma empresa focada em cogeração de energia. Ela faz projetos de cogeração de energia. E hoje, os maiores projetos estão relacionados a biogás, biometano. Então, por exemplo, você tem um aterro sanitário, essa empresa faz o projeto para que você gere biogás. Antigamente, esse biogás era muito focado para gerar energia, tá? Só que hoje, a energia já tem muitas outras fontes que fazem mais sentido, uma fonte solar, por exemplo, né? Já tem mais energia disponível no Brasil. Então, a gente purifica hoje e transforma isso em biometano, você joga isso na rede e faz o biogás, né? Então, você consegue gerar outras coisas que não são só energia, como o próprio gás natural, através do biometano, que faz mais sentido nesse processo todo. Então, essa empresa faz todos esses projetos. Fora isso, tem muito trabalho lá fora no hidrogênio, todo o desenvolvimento do hidrogênio verde também. Nossa planta que fica em Kusatsu, né, na região perto de Osaka, ali no sul do Japão, ela hoje é abastecida por uma, vamos chamar de usina, tá? Mas é uma usina formada por várias matrizes. Então, começa desde uma matriz solar, por painéis solares, tem baterias que sustentam essa energia, que guardam essa energia para momentos que não tem o sol, tá? Tem uma parte que vem por células de hidrogênio e uma parte que vem por hidrogênio líquido. E tudo isso é gerenciado por um software que, na hora que você precisa, ele vai usar a melhor energia que tem. Essa planta hoje não tem nenhuma energia externa, vem 100% dessa energia. E a gente está chamando isso de RE100, né, que é Renewable Energy 100, que é hoje a maior sustentabilidade de um projeto de demanda de energia. E isso, pelos cálculos dos japoneses, você usaria 1/7 do espaço, que é para a energia solar, por exemplo, se você só fizesse com energia solar, e 1/3 do custo do que se você só fizesse com painel solar. Já temos funcionando no Japão e inauguramos uma agora em Munique, também na Alemanha. Ou seja, isso é algo que a gente pode pensar que dá para escalar para outras regiões, dá para escalar, inclusive para o Brasil, sei lá. O Brasil, lógico, tudo isso vai sempre demandar avaliação de viabilidade e custo. O Brasil hoje tem uma matriz energética favorável, né? Então, talvez um projeto desse para chegar no Brasil, talvez vai demorar um pouco mais de tempo no tema de viabilidade. Mas quando você olha para a Europa, por exemplo, onde a matriz termo ainda é uma das muito maiores forte, matrizes que tem lá, ele começa a fazer muito mais sentido ecologicamente e financeiramente. Para o Brasil, nesse momento, nosso foco muito grande, junto com a Union Hack, que faz parte do grupo, está muito focado no tema do biogás, do biometano. Tá. Então, essa parte a gente acredita, isso, o biometano pode vir de aterros sanitários, mas também pode vir muito da agricultura também. Então, você tem na parte de cana-de-açúcar hoje. Então, você tem a plantação de cana, a qual você gera o álcool, o açúcar, e sobra o bagaço da cana ali, a vinhaça. Aí você pode colocar essa vinhaça num biodigestor, e você purifica isso, e você também vai gerar biometano. Então, a parte de biometano não vem só dos aterros sanitários, tem vários projetos relacionados a isso, e a gente tem trabalhado e tem desenvolvido com parcerias projetos de geração de energia ou de geração de biometano de uma forma muito mais sustentável. E a questão do hidrogênio verde aqui para o Brasil também não é algo muito emergencial, vamos dizer assim, né? Como você disse, na Europa tem uma demanda, uma necessidade muito maior. Sim. O hidrogênio verde ainda está muito estudo, né, porque ele demanda um pouco mais de consumo de água também para fazer a geração, ainda é um processo caro para que aconteça, né? A Panasonic tem estudado bastante para como eu tirar isso da água, né, fazendo a eletrólise da água, mas isso ainda demanda hoje materiais caros, metais caros para que isso aconteça. Então, mas tem trabalhos, eu acredito muito na evolução. Então, eu diria que tem muitos pilares
Quando eu falo de ESG em si, eu não estou falando só de energia, que esse a gente está muito dentro disso, com projetos, com fabricação de alguns equipamentos, como as baterias, toda essa parte, né? A Panasonic é provedora de bateria automotiva também, então provedoras de baterias para servidores, por exemplo, que tem bastante demanda hoje, né? Muitos servidores na nuvem, que a gente fala, data mas está centers, dentro de um data center, dentro do servidor. Então, a gente tem toda essa parte, esse know-how, mas também tem projetos de educação, projetos de parceria com escolas, né? Na nossa fábrica de São José dos Campos, onde a gente faz a produção de pilhas e baterias, nós temos um projeto lá que chama Casa do Léo. O Léo é o nosso mascote, que faz toda a propaganda de pilhas e baterias, e ele ensina as crianças, né, de ensino médio, ensino fundamental, a gente traz elas na fábrica, ensina todo o processo de reciclagem, como é que é feito, como é que é o descarte correto dessas pilhas e baterias. E nesse momento a gente também está com uma itinerante que também está trazendo esse conhecimento. Então, trazer o conhecimento, trabalhar em projetos sustentáveis e produzir produtos sustentáveis, que é o nosso terceiro pilar, fazem com que ESG para a gente está na veia, está no DNA, então sai com muita naturalidade. Entendi. E dentro, claro, da questão de que vocês produzem também, né, os eletrodomésticos em geral, né, linha branca, enfim, várias coisas, tem muita discussão da logística reversa, né, que isso também é bastante importante quando a gente discute sustentabilidade, afinal, tem todo esse debate sobre a economia circular, né, a importância de a gente extrair cada vez menos, né, recursos naturais e utilizar o máximo possível tudo que está dentro da cadeia. Essa questão da logística reversa também está avançando no dia a dia de vocês, ou isso é um gargalo ainda a ser enfrentado? Não, isso avançou muito, eu diria que já não é mais um gargalo, mas ele tem os seus desafios, né? O Brasil é um país muito grande, com uma parte de logística ainda cara em todo esse processo. Mas para te dar um exemplo mais concreto, por exemplo, nós temos uma ação, um programa que chama Reuse, que é um programa também com parcerias, que foi junto com a DAO, com o Instituto Acatu, e que a gente usa os nossos parceiros, né, como a EcoAssist, que faz esse processo de reciclagem. Tá? Esse processo, esse programa já está na terceira fase, já tiveram mais de 700 consumidores que entraram em contato para fazer a devolução de produtos, né, produtos antigos, que a gente faz a destinação correta desses produtos, e a gente gera um voucher de 20% de desconto para que eles comprem um produto muito mais eficiente. Tá? Hoje nós temos na linha, por exemplo, de refrigeradores, tem produto que chega a 48% mais eficiente que o mínimo A exigido pelo Inmetro. Isso é um ganho financeiro para o próprio consumidor, um ganho em meio ambiente, porque você realmente tem uma redução efetiva de consumo de energia. Você está tirando um produto que provavelmente consumia muito, por não ser um produto mais antigo, né, um produto sem tecnologias, provavelmente até com um gás poluidor, né, um gás que causa o efeito estufa, e você está repondo esse produto para um muito mais eficiente e garantindo que esse saia do mercado com os reaproveitamentos de materiais. E hoje tem várias empresas que fazem esse processo de reciclagem, então é muito bem feito hoje o processo, se separa o que é metal, se separa o que é a parte de plásticos, e dentro dos plásticos também se separa os tipos de plástico, e isso volta para um processo de economia circular. É lógico que também a gente tem trabalhado muito na durabilidade do produto. Né, a gente produzir para a Panasonic um produto de qualidade que dure mais, isso também faz parte da economia circular. A economia circular não é só garantir o final, o destino, é garantir que, em vez de você ter que comprar um produto, menos, né, durante a vida útil que a vida útil se prolongue ou que você passe isso para dentro da cadeia. Mas sempre o foco é em tirar o produto mais antigo do mercado. Porque se eu tirar o produto mais antigo do mercado, você garante que esse produto com certeza é o mais consumidor. Porque às vezes está com a isolação, não está mais perfeita, às vezes está funcionando ali, mas está funcionando com uma eficiência muito ruim versus ao que você tem hoje. A tecnologia avançou muito, né? O Inmetro também tem colocado novas regras, a partir de janeiro de 2026 vem uma regra maior para consumo de energia, né? Uma classificação mais forte, mais exigente, e tudo isso faz a evolução e a gente está trabalhando em cima das tecnologias que fazem um menor consumo. Água também, lavadoras também, a gente tem produtos com baixíssimo consumo de água, tem produto que chega a economizar 63 litros de água, né? Então tem muita tecnologia embarcada para que a gente entregue essa sustentabilidade para o consumidor final. E quando a gente fala do nosso projeto Green Impact, isso também está trabalhando dentro. Produzir com melhor eficiência sem emissão e garantir que os produtos que a gente coloca no mercado também são produtos com baixíssima emissão no seu processo, na sua vida, né, do produto.
Tá certo. Quando a gente fala de logística reversa, você também já citou a questão aí da produção do biometano, do biogás e tal. É claro que são áreas onde ainda a gente está com muita coisa para ser feita, né? Temos aí na fronteira, é coisa que vem evoluindo e tal. Do ponto de vista, vamos dizer assim, governamental, né, da legislação, do ambiente de negócios nessas áreas, a coisa está bem encaminhada, você vê assim, Serguei? Ou ainda tem muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser melhor amarrada, vamos dizer assim? Não, tá bem discutido isso, né? Você tem a política dos resíduos sólidos, ela já está implementada há algum tempo, existe uma meta que o governo foi definindo anualmente para que se atinja, a gente tem atingido hoje as metas, as empresas têm trabalhado para atingir as metas, lógico que ela está num processo de evolução, também não adianta, nós somos um país que ainda cresce, então não adianta você querer, vamos garantir 100% amanhã. Isso não acontece porque os próprios produtos não voltam para o processo na mesma velocidade. A gente acaba passando um produto para outro até garantir que esse produto tem. Então, mas eu diria que as leis existem, as cobranças estão sendo feitas, né, por vários órgãos que fazem essa cobrança, tem órgãos federais e tem órgãos estaduais que fazem esse tipo de cobrança, e tem acontecido e tem atingido uma grande parte das metas de reciclagem, principalmente. O grande desafio de todo esse processo ainda é a logística, tá? Mas ele tem sido superado. Mas se eu for falar, tá bom, num custo desse processo todo, num custo de reversa, a logística acaba sendo o maior custo de todo. O Brasil muito grande, com uma infraestrutura limitada em muitas coisas, como é que você garante que esse produto realmente volte e volte para o lugar certo, né? Porque a pior coisa não é nem o produto não voltar, é o produto ser descartado da forma incorreta. Né? Então a gente tem que garantir que ele volte para o lugar correto, e aí sim, realmente, entra no processo de descarte correto. E nesse caso, a solução seria colocar mais gente, né, nesses elos aí, ou seja, terceirizar toda essa questão logística. Hoje tem muitos pontos de coleta, né, então esses pontos têm expandido. Tá? Eu vou te dar um exemplo de um programa que é um pouco mais antigo, que é o de pilhas e baterias, por exemplo. Pilhas e baterias são mais de 8 mil pontos de coletas hoje, né, espalhados. É um pouco mais fácil, é um produto menor, você coloca no supermercado, as empresas colocam, ele, lógico, acaba fazendo um processo muito mais tranquilo. Mas a conscientização, para mim, é o mais importante. Porque mesmo que eu esteja numa distância, mas se eu tiver consciência que eu vou ter que descartar aquele produto da forma correta, você tende a procurar os caminhos. E hoje tem os caminhos. Então, a gente tem parceria com a Abre, por exemplo, eles também têm disponibilizado muito mais pontos de coleta no Brasil para que a coleta aconteça e isso volte para o processo. Então, essa parte, eu diria, poderia andar um pouco mais rápido? Sim, mas tem andado, tem caminhado, as empresas têm puxado muito para atingir as metas que foram exigidas pelo governo e tem atingido, hoje chegado nessas metas, e com esse atingimento o processo acaba sendo demanda, né? Oferta e demanda. Então, as empresas têm demandado, então o processo tem acontecido se organizando, né? Exatamente. Em relação a isso. Você também falou da questão das baterias automotivas, né? E tem todo esse debate se realmente as baterias automotivas, do ponto de vista ambiental, são o grande vilão ou não aí até da evolução dos carros elétricos. E são o grande vilão? Hoje onde está mais evoluído, tem se trabalhado também no reaproveitamento depois que a bateria sai do carro, né? Então, hoje, por exemplo, você tem as baterias do carro, tudo bem, talvez elas vão começar a ter uma performance um pouco, uma eficiência menor, uma performance menor, você tira essa bateria, por exemplo, e você pode trabalhar para estocar uma energia na sua residência, por exemplo. Então, tem já um segundo plano para a segunda etapa de qual seria o uso dessa bateria. E tem materiais que são recicláveis, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da bateria normal, mas o zinco, por exemplo, que tem dentro da bateria normal, hoje ele é reutilizado no processo. Então, a maior importância para que a coisa evolua é na reutilização dentro do processo. Antigamente a gente tinha muito problema, vamos dizer, com pneu. Hoje já se encontrou um destino, então você acaba naturalmente forçando e vai acontecendo. As latinhas de alumínio. Você não encontra latinha de alumínio hoje, tá? Por quê? Porque se encontrou um destino e esse processo já é natural. Quanto maior destino for encontrado, maior você consegue esticar a cadeia, naturalmente vai entrando no processo. E se criou todo um sistema, né, para, vamos dizer assim, abraçar, né, a questão das latinhas de alumínio. Exatamente. E as baterias também vão ser um processo, já existe, que eu falei, algumas demandas já existem, uma segunda etapa do que fazer com elas, e outras tendem a entrar com o processo da evolução. Entendi, tá certo. Agora, claro que se a gente está falando de Panasonic, você já falou várias vezes aqui de tecnologia, tem também todo esse debate hoje sobre a inteligência artificial, né? E claro que tem os data centers, tem toda uma discussão sustentável aí
também sobre esse tema. Mas no caso específico da inteligência artificial, né, no dia a dia de vocês, isso já é uma realidade? Ela já está lá na ponta? Já está disponível para o consumidor, por exemplo, que compra um produto da Panasonic? Como que a questão da inteligência artificial, de uma forma mais macro, está no dia a dia de vocês? Sim, já tem bastante produtos que trabalham com inteligência artificial. A gente trabalha com muita inteligência artificial nos processos também internamente, né? Lógico, substituindo algumas análises, ganhando velocidade. Mas vou te dar um exemplo, a gente tem um refrigerador que já está no mercado há algum tempo, até quando não se falava tanto de inteligência artificial, mas que basicamente ele aprende com o seu uso e economiza energia com o seu uso. Então, ele tem a tecnologia Smart Sense, que ele verifica, vamos dizer assim, na segunda-feira, você no café da manhã, por exemplo, abriu o refrigerador lá 10 vezes. Daí sua família saiu de casa, não tem ninguém o dia inteiro, voltou na hora do jantar, abriu mais 20 vezes ali. E isso vai durante a sua semana. No final de semana, em vez das 7 da manhã, você abre ele às 9 horas da manhã. Então, ele vai aprendendo conforme você usa o produto. Tá? E depois de 3 semanas, ele vai otimizando o consumo de energia conforme você está utilizando o produto. Tá? Então, ele junta os dados de 3 semanas e depois, no próximo dia, depois da 3ª semana, ele apaga o primeiro e te coloca o próximo. Tá? Isso que ele faz? Na hora que você tem mais demanda, ele esfria um pouco mais o produto. Na hora que você não está em casa, você não tem demanda, ele sobe um pouquinho mais a temperatura. Então, vamos dizer, ele trabalha com a temperatura média. Então, na hora que você tem mais consumo, ele joga para a temperatura mínima, e quando você não tem, ele joga um pouco mais para a temperatura máxima. Entendi. Pelos nossos cálculos, isso te traz mais uns 10% de ganho na eficiência energética do produto. Lógico que depende se você tem gente o dia inteiro dentro de casa, se você tem menos, tá? Então tem algumas coisas que dependem do uso do consumidor. Mas automaticamente ele está trabalhando para você. Você não está fazendo nada, você não precisa apertar nenhum botão, nada, automaticamente ele já está trabalhando. Tem algumas outras coisas que estão um pouco mais com tecnologia, eu não considero tanto uma inteligência artificial, mas com algoritmos. Essa aí ainda não é a regenerativa, né? Aquela narrow IA. Não, essa não. Mas ela vai aprendendo com o seu uso, tá? Mas ela não é a generativa. E tem algumas outras que hoje se fala muito de inteligência artificial, mas são poucos de algoritmos, né? Claro. Então a gente tem, por exemplo, na lavadora, sensor de peso hoje, você depende da quantidade de roupa que você coloca, e ela mede e coloca água conforme a quantidade de roupa que você colocou. Uma lavadora de 18 quilos, por exemplo, que é o nosso produto hoje que a gente... E entra com a água suficiente para aquilo. Isso já é mais um algoritmo, não é exatamente uma inteligência artificial, mas tem trabalhado no final para o ganho do consumidor, para um produto mais sustentável e toda a filosofia da empresa, né? Está amarrado em todo o processo do que a gente faz. Tá certo. Agora, Serguei, a gente está, claro, num mundo cada vez mais complicado, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né, em termos de negócios. Tem toda essa guerra comercial agora entre Estados Unidos e China. Até que ponto isso impacta o negócio de vocês? Assim, claro que a Panasonic é uma empresa mundial, né, uma empresa global, mas aqui especificamente no Brasil, isso vai ter um impacto diretamente? É claro que tem muita coisa acontecendo, né, idas e vindas e tal. É complicado a gente ter um diagnóstico mais preciso, mas isso é uma coisa que preocupa vocês, por exemplo? Preocupa mais mundialmente, não tanto localmente, né, porque a gente tem fornecedores e fábricas em vários lugares do mundo. Então, para nós, fornecimento de produto, fornecimento de tecnologia, toda essa parte não tem preocupação com relação a isso. Lógico que mundial, a empresa também fornece para os Estados Unidos. Hoje, pela manhã, inclusive, o Trump já começou a discutir com o Japão. Então, o tema deve ter algum alinhamento, e muito das nossas exportações são Japão, Estados Unidos. Então, lógico que tem um impacto global em toda essa discussão, mas para nós, localmente aqui, em termos de fornecimento de produto, não tem nada do que hoje a gente compra dos Estados Unidos do que a gente vende no Brasil. Então, exatamente nesse processo, não. A gente está mais com fornecimento de produtos via Ásia, e toda a tecnologia ou vem de algum país asiático ou muito vem do Japão. Então, aqui, Brasil especificamente, não tem um impacto. Lógico, você vai falar preço de commodity, toda essa parte, acaba tendo, claro, porque nós demandamos de commodities também. Então, se tem uma evolução, o dólar sobe, vou falar que não impacta, né? Então, tem um impacto, mas eu não diria que é um impacto que está na nossa operação aqui exatamente. É o impacto que todos nós e os concorrentes vão sofrer da mesma forma. Entendi. Agora, no caso específico, voltando para a nossa seara aqui da sustentabilidade, né? No caso específico da COP30, essa reunião que vai ocorrer aqui no Brasil, em Belém, entre o dia 10 e 21 de novembro, para ser mais preciso,
Tem uma relação direta da Panasonic com essa COP? Vocês estarão lá, vocês vão fazer alguma ação específica e tal, ou não? Ou isso é realmente mais um tema para ficar ali no pano de fundo e aí, claro, vocês apresentarem tudo isso que a gente já discutiu aqui em termos de ESG? Lá diretamente não, a gente não tem nenhuma ação, mas como eu disse, todos os tópicos, todos não, mas a grande maioria dos tópicos que vão ser discutidos lá, nós temos participação direta ou indireta, e claro que até que uma reunião dessa aconteça, muita coisa foi discutida anteriormente, e a gente tem discussões com grupos de trabalho, com parceiros, de como a gente pode colaborar com alguma coisa que venha a ser discutida. É uma reunião que a gente considera muito importante, porque quanto mais os governos se alinharem no tema dos compromissos com as emissões, para nós, já está dentro do nosso DNA. Então, lógico que a gente tem uma vantagem quanto mais os governos se alinharem e se comprometerem com as emissões, existe uma vantagem para nós, para quem é provedor de tecnologia nesse caminho, é provedor de soluções que contribuem para o escopo ambiental sustentável, e é uma empresa que tem os seus processos sustentáveis. Então, para nós, quanto maior o compromisso, mais ajuda. E a gente também influencia e trabalha em todos esses movimentos para que os países tenham um comprometimento maior. Você falou também no início, né, passou rapidamente pelo assunto, a questão das florestas, né, aqui em Extrema. É a única região, só para quem não está ligando o nome à importância, Extrema fica aqui na Serra da Mantiqueira, né, na região da Mantiqueira, que basicamente é uma parte importante dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo, né? São Paulo crescendo cada vez mais, a demanda de água é gigantesca e São Paulo vai buscar água cada vez mais longe. Extrema, inclusive o Estadão aqui, já fez 10 anos, né? Crise hídrica, 2015, 2016, 2014, na época era o Fábio Leite, o repórter aqui do Estadão, cobriu muito bem essa questão da crise hídrica, né? E desde então se levantou essa importante ação de preservar com floresta, né, os reservatórios, as bacias hidrográficas, enfim, onde a gente tira água para beber. Basicamente é isso, né? Só para fazer fechando um parênteses aqui, Extrema tem essa importância. O Cantareira está baixo, né? Se chover lá em Extrema, enche o Cantareira exatamente, aqui. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Eles têm projetos muito bacanas lá, vários projetos. Extrema é uma cidade bastante empenhada em todo o tema ambiental. Esse é um dos motivos também porque a Panasonic escolheu a cidade para estar implementando a planta. Ele tem o projeto de conservação das nascentes e tem o projeto de conservação das águas. Nós somos parceiros nesses projetos, né? Então ele trabalha tanto na parte do reflorestamento, então a gente faz o plantio de aproximadamente 1.000 árvores por ano junto com eles, buscando também a diversidade, tentando recuperar espécies que estão com menos quantidade, então a gente também trabalha todo nesse processo com eles, e eles têm um projeto muito bacana de conservação das nascentes. Dentro do nosso terreno, onde a gente tem a nossa planta, tem uma nascente a qual a gente trabalhou para que ela fosse conservada, e ela hoje está lá até hoje conservada. Então, é um projeto muito importante que a gente trabalha, não só no tema da preservação e como tentar ter um consumo de água menor, como na própria produção, né? A gente tem os processos produtivos, captação de água hoje da chuva, então todos os banheiros, regar jardim, tudo isso na fábrica é captado hoje, colocado numa cisterna, e a utilização de água na planta é água reciclável, né? Água que foi recuperada desse processo, então para todo esse processo. Toda a água, nossos dejetos também são tratados muito antes de serem despejados, né? Então, eles têm todo um tratamento nesse processo todo, seguindo as normas e seguindo o maior criticidade possível que tem hoje disponível no mercado. E a gente trabalha com eles nas parcerias de conservação e também produz produtos com um menor consumo de água. Então, eu diria que a gente pega a cadeia completa. A gente não trabalha só no início, não trabalha só no final. Trabalha em todo o processo. Em relação às metas que você comentou no começo, está tudo indo bem, ou seja, vai dar para cumprir até 2030 as metas que você se... Até 2030, eu diria que está mais nas nossas mãos, né, porque está dentro dos nossos processos produtivos, então a gente tem atingido as metas das fábricas que são carbono zero, né? A gente compra alguma coisa de crédito para compensar, mas é muito pouco, basicamente. Para ter uma ideia, Extrema basicamente um pouco do restaurante, do gasto do restaurante ali, mas é muito pouca coisa no processo, e a gente sempre coloca mais nisso. A Prefeitura de Extrema também, ela compensa todas as emissões dos habitantes da cidade. E
e a gente ajuda com mais para que seja tudo compensado. Tá? Então, no processo todo hoje, está caminhando bem com as metas até 2030, que é a primeira e que é mais na nossa mão. Depois de 2030 a 2050, ainda tem coisas que a gente tem que desenvolver. Então, como eu falei, tem coisas que a gente vai desenvolver, tecnologias, para que outras empresas também diminuam sua emissão. Então, esse processo está sendo trabalhado. Né? Então, como eu comentei da planta que a gente tem em Kusatsu, no Japão, que faz todo o monitoramento do processo de energia, que trabalha com energia solar, que trabalha com hidrogênio, com célula fotovoltaica, toda essa parte, é um projeto que pode ser instalado em outro lugar e essa outra empresa pode economizar também, que a gente chama dos avoidance, né, que é o CO2 evitado. Né? Tá certo. Agora, até que ponto, Serguei, a questão da cultura japonesa, né, tem a ver com essa preocupação de sustentabilidade da Panasonic aqui no Brasil, em outras partes do mundo? O Japão é um país pequeno, né? Então, para quem conhece o Japão, é um país pequeno, montanhoso, uma ilha, né? Então, eles têm grandes desafios aí. E o Japão não seria a potência que ele chegou se ele não tivesse toda essa preocupação, né? Então, eles entendem que o que existe de recursos naturais lá é muito menor do que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, ou que existem em outros países. Então, eles foram meio que obrigados a trabalhar nesse processo todo. E a cultura japonesa é uma cultura de disciplina, né? É uma cultura de desafios, é uma cultura bastante forte nesse processo todo de colocar uma meta e ir atrás, e a disciplina para chegar ali no que eles se comprometem. Trabalha muito na educação desde o início, então tem uma educação forte para que se chegue nesses pontos. É um país de respeito altíssimo, né? A cultura japonesa tem um respeito muito grande. Vide-se o que aconteceu aqui na Copa, né, com o tema de limpeza de estádio, toda essa parte. Mas se você for no Japão, por exemplo, não tem lata de lixo na cidade. Cada um leva o seu lixo para casa. Isso já está na cultura, eles já sabem que isso. Sim. Então tem muito respeito, é uma cultura muito respeitosa. E tudo isso ajuda no processo. Disciplina, respeito, que ajuda no processo para que você consiga implementar a conscientização. Tá certo. Bom, Serguei, a gente está chegando ao fim aqui do nosso tempo regulamentar, mas eu vou fazer uma última pergunta. O que o Serguei cidadão espera de uma reunião como essa da COP30? Né? Enfim, é claro que a gente tem todo esse debate gigantesco sobre as mudanças climáticas globais, né, que já são uma realidade, né? Todos os dados apontam para isso. Assim, do ponto de vista do cidadão, o que você espera de uma reunião dessas, em termos, claro, de continuidade da espécie humana sobre o planeta Terra? Eu acho que eu, como cidadão, primeiro, o comprometimento dos países que vão estar discutindo esse tema, né? A gente tem visto muito mais as mudanças climáticas afetando muito mais próximo, né, a sociedade. Já não está mais naquilo, vai acontecer, hoje já acontece, e a gente já teve muitos casos aqui no Brasil do que aconteceu no último ano. Então, que as autoridades entrem num compromisso de fazer. Eu prefiro muito mais que se faça menos coisas, mas garanto que complete, né, do que ficar tentando fazer 200 coisas, mas no fim você não completa nada, né? Eu prefiro menos coisas, mas que garanta que a gente vai se comprometer e a gente vai atingir aquilo que se comprometeu na reunião. Então, eu gostaria de ver um pouco mais de comprometimento real, né? Não só, estamos estudando, estamos fazendo, né? Um pouco menos do gerúndio. Nós vamos fazer isso, nós estamos comprometidos a isso. Determinado período, né? Lógico que eu entendo dos investimentos, o momento do mundo, talvez não dê muita coisa no curto prazo, mas que, mesmo no médio prazo, a gente já consiga ter coisas concretas e que esse efeito acabe ajudando as nossas próximas gerações. Então, eu, como cidadão, primeiro, tento fazer a minha parte, trabalho numa empresa que contribui, então isso me orgulha, me dá muito orgulho de trabalhar numa empresa que está muito evoluída nesse processo, e também faço todo o trabalho de divulgação disso, não só divulgação como empresa, mas a divulgação do meu conhecimento nessa parte. Então, eu sou palestrante de algumas universidades, vou em fóruns para poder distribuir esse conhecimento que eu tenho e que eu acho que é uma das formas, né? Conhecimento, trabalhar toda essa forma de não só guardar para você, né? Você conhecer e distribuir esse conhecimento é a melhor forma que a gente tem para poder contribuir. Já são 13 anos de Panasonic. Isso. Tá certo. Serguei, muito obrigado, viu, pelo papo, pela conversa. Realmente foi muito interessante bater essa bola aqui com você sobre a questão da sustentabilidade, da Panasonic, enfim, de todos os temas que a gente abordou aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Bom, gente, então essa foi mais uma conversa
da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. Conversamos hoje com o Sergei Epov, ele que é vice-presidente da Panasonic no Brasil. Nos encontramos na próxima semana numa outra conversa tão interessante quanto essa. Fiquem bem, até mais. Tchau.